e a palavra medo. Versículo 30, na verdade Mateus, versículo 14, capítulo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Aqui a palavra fala sobre Pedro. Na verdade, Pedro, eles estavam pescando e eles deparam com uma pessoa no meio do mar. Já estava tarde. E quem era essa pessoa? Jesus. E é tão incrível porque tinha bastante discípulo. E um só tomou a decisão de ir em encontro a quem? A Jesus. Falar, se és tu mesmo, porque eles achavam que era fantasma, desesperado. E Jesus falou para se acalmar porque era ele, para não ter mais. E aí o que acontece? Jesus, ele pega e Pedro fala, Jesus, se é tu mesmo, mande que eu vá. Você vê, ele já usa a fé, Pedro. Que se é Deus, se é o próprio Jesus, ele vai poder ir. E ele fala, então venha. E aí ele vai de encontro ao mar, pela fé firmada em Cristo. E depois vem um vento forte e ele começa a afundar. Prontamente Jesus o pega e ele volta a levantar e andar sobre o mar. Esse versículo, na verdade, tem várias expressões. Qual que são? Primeiro, o medo. O medo, na verdade, ele bate sempre à nossa porta quando você tem uma expectativa muito grande, quando você acredita que vai acontecer alguma coisa ao inverso do que você quer. Isso depara com medo. Pedro deparou com isso. Qual é o maior segredo? Fé. Você vê que Pedro, na verdade, no momento que ele teve mais medo, ele moveu fé, porque ali ele viu Jesus achando que era um fantasma. Quantas coisas na nossa vida nós deparamos e nós achamos que é algo que não é sobrenatural, que não pode acontecer, ou que pode acontecer de ruim. Esse fantasma ele simboliza várias coisas na nossa vida. Se nós trazemos para a Bíblia, nós vamos ver que tem coisas que nos afligem, que nos assusta, mas em meio a tudo isso, temos que colocar nossa fé em Deus. Na nossa vida é muito engraçado porque é um mix de emoções. É muito complicado. Mas o que é mais importante sobre tudo isso é cremos, independente de tudo o que acontece. Na nossa vida, ela é formado por vários sentimentos. E que hoje esse sentimento que passa no coração de vocês possa ter o quê? A fé em Cristo, a fé em Deus. E uma das coisas que eu acho mais bonita no meio naquele barco, que a gente vê que tinha vários discípulos, muitos, não era um, nem dois, nem três, eram muitos. E o que aconteceu no meio de tudo isso? A gente vê que Jesus olhou para todos. Ele não veio para assustar, ele não veio para machucar, ele veio para trazer paz e mostrar um símbolo de fé. Porque qual era o propósito de andar no meio do mar? É para mostrar que sempre estará com você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos que você acha que está tudo perdido. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê. Mas logo nós entenderemos. Porque eu creio muito assim, que no final de tudo, ele sempre estará com a gente, independente de qualquer resultado. A gente às vezes não entende qual é o planejar de Deus. Eu brinco muito que tudo que na minha vida acontece é com muito sacrifício. Não sei o porquê, mas é um propósito. Mas até aqui Deus me ajudou. Me deu tudo que eu quis e eu almejei. Lógico que tem coisas que eu quero e ainda não consegui. Mas creio que vou conseguir, porque a gente tem que exercitar nossa fé e trabalhar para acontecer. Às vezes a nossa vida ela se perde no tempo. Você já parou para ver? Às vezes a gente fica tão acomodado no meio do mar que a gente acontece algo que chacoalha, que move, e aí a gente fala, pô, o que está acontecendo?
Ali, naquele versículo ali, a Bíblia ela esclarece que aquele mar estava difícil em parte. Por quê? Ele estava bom, mas depois ele ficou difícil. Por quê? Parecia um fantasma. No meio do mar, à noite, escuro, como alguém andando no meio do mar? Já achou que era uma assombração, alguma coisa. E aí a coisa já fica totalmente difícil. E logo que eles veem quem? Jesus. Aí já vem esperança. Quantas vezes você passou por alguma coisa que estava normal e do nada mudou? E aí na hora que você viu, você falou, pô, não é tão ruim assim como eu estou pensando. E aí você exercita a tua fé, você atravessa aquilo, e no meio do mar vem um vento. E você esmorece. É algum problema esmorecer? Não. A nossa vida é feita disso. Eu mesmo não sou um super-herói. A minha vida eu venho vivido momentos muito difíceis de lidar com os sentimentos de mim mesmo. E eu venho aprendendo que a palavra cura. Que nem hoje eu tô falando sobre a palavra de Deus, mas Deus sabe como eu tô por dentro. Mas é o momento que mais me cura, é falar sobre a palavra. Me ajuda, me conforta, me traz paz. E o engraçado é que a Bíblia fala que quando ela é direcionada a uma pessoa, ela cura a gente, ela nos ajuda. A Bíblia é algo que vai mudando a nossa vida dia a dia. Sempre creia, sempre busque a Bíblia. A Bíblia ela não está simplesmente um livro só para ser lido. Ele é para ser compreendido. E um dos momentos que eu vejo que a Bíblia ela nos aproxima mais de Deus. Ela nos traz mais segurança, mais conforto. Então saiba de uma coisa. Às vezes a gente não entende o que realmente Deus está fazendo, o que você está passando, o porquê você está passando, se o mar, qual é a direção você tomar, se é um fantasma, se não é um fantasma, se o mar está vendo aquele vento forte. Uma coisa você pode ter certeza, que apesar de tudo que você está passando, tudo tem um propósito. Por mais que a gente não entenda. Entenda que sempre Jesus vai estar ali com os braços abertos para te ajudar. Ele espera a fé. Ele esperou a fé de Pedro. Pedro mostrou a fé. Só que Pedro voltou. Ele desacreditou e começou a afundar. Sabe, a gente falar de fé é fácil quando tudo está bem. Quando as coisas não estão muito bem, já é mais difícil. Mas a gente tem que aprender com Pedro. Que Pedro, no momento mais difícil dele, ele teve alguém para ajudar. Quem foi esse? O Jesus, que pegou as mãos dele. Ele precisava de Jesus ali naquele momento? Em parte, não. Por quê? Jesus já mostrou o caminho para ele. Qual era o caminho? Ele ter fé e ele foi. Teve autorização de caminhar sobre as águas. E depois o vento o atrapalhou. Que nenhum vento venha atrapalhar a sua fé, que nenhum vento venha atrapalhar o seu ser, e que nada venha abalar a sua fé, e que nada venha fazer você se afastar do próprio Criador. As pessoas têm mania de olhar e culpar o vento, culpar os problemas, mas saiba que tudo que acontece é para seu crescimento. Que hoje você não possa ter medo, mas sim coragem, sim fé, sim a esperança que Jesus sempre estará com a mão estendida para te ajudar. Saiba que Ele ama você e que eu vejo que tudo que acontece na nossa vida é para nos amadurecer. Por mais que doa, por mais que chateie algumas coisas, mas Ele sempre vai te amadurecer. Porque um dia você vai passar e falar, poxa, passei, como a Bíblia fala, lutei um bom combate e venci.
Se gostou, curta e compartilhe.